Aleluia. Boa tarde para todos. Amém. Diga comigo, já que eu vim, eu vou receber. Quero agradecer ao Ministério do Louvor, que maravilha. E vamos agora ter o tempo de inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus. Amém. Que maravilhoso podermos ter esse contato no Espírito com o nosso Pai. O homem natural, ele anda preso pelas coisas, os rudimentos desse mundo. Mas o homem espiritual, ele sabe se aquietar, ele sabe obedecer aquilo que a Bíblia diz lá no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou o Deus. Ele sabe parar na presença do Pai, ele sabe ouvir, ele sabe receber coisas espirituais. E nós somos o povo da fé. Diga comigo, somos o povo da fé. Amém? E eu quero com você nessa tarde lançarmos nossos olhos sobre essa mola tão poderosa, esse recurso que Deus nos deu, que é a nossa fé, a fé bíblica, a fé na palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos nos firmar nessa verdade. Se você está com a sua fé meio tremida, ela vai sair robusta nessa tarde, porque Deus requer de nós uma vida de fé. E eu quero que você abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 16. 2 Coríntios 4, verso 16. Aleluia. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Nos diz assim a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora pula comigo ainda para o capítulo 5, e vamos ver o que diz aí, exatamente no verso 6. O capítulo posterior, capítulo 5, verso 6. Paulo escrevendo diz, temos portanto sempre bom ânimo. Diga comigo, uma vida de fé vai sempre me manter com bom ânimo. E Paulo falando disse, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. E ele finaliza no verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga comigo, eu ando por fé e não pelo que eu vejo. Que maravilha essa nova vida agora em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando nascemos de novo, nascemos do Espírito, e nascer do Espírito implica que vamos viver agora pelo Espírito. Vamos ter agora uma vida de comunhão com Deus, vamos ter agora uma vida de fé. O homem natural que ainda não nasceu do Espírito, ele está preso, ele está limitado, mas o homem que nasceu do Espírito, ele pode agora e deve viver uma vida de fé. E essa vida de fé que Paulo está falando aqui, ele está dizendo, visto que não andamos por vista, mas andamos por fé. Fé em que, gente? Fé em Deus, na sua palavra, no seu poder, nas suas promessas, em coisas invisíveis. A vida de fé é uma vida que você não se apoia naquilo que você está vendo, mas você vai se apoiar, você vai se firmar naquilo que é invisível, mas é tão real para você que você anda de uma maneira que vai confrontar quem vive pelo que se vê. Uma vida de fé vai fazer com que pessoas digam, isso não pode acontecer, mas lá dentro de você, por causa de convicções geradas pela palavra de Deus, concedidas pelo próprio Deus, convicções nascidas pela comunhão, por palavras, por coisas que Deus comunicou para cada um de nós,
na palavra e na vida de comunhão, nós vamos nos firmar nelas de tal maneira que ficamos firmes, mesmo quando tudo no natural fala que é o contrário. Uma vida de fé vai contrariar a lógica. Uma vida de fé vai contrariar pessoas que apenas vivem no natural, no raciocínio. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que os que vivem pela fé, eles vão herdar as promessas, eles vão ver a fidelidade de Deus, eles vão experimentar o poder de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, como eu falei agora há pouco, lá no livro de João, no capítulo 3, diz que nascemos do Espírito. E eu gosto do que Paulo fala aqui, e eu quero que você volte comigo para o capítulo 4, verso 16. Ele diz: por isso não desanimamos. Sabe, irmãos, desanimar não faz parte da vida cristã. A não ser que a pessoa ande no natural, ande na carne, ande em desobediência. Mas se você está crescendo diante do Senhor, se você está buscando o Senhor, sabe de uma coisa? Esse espírito da fé, essa vida da fé, vai fazer você vencer circunstâncias, pular barreiras, vencer situações que parecem que tudo diz ao contrário, mas você se estabelece olhando para o Senhor e sabendo que Ele é aquele que se manifesta para nós. E Paulo, quando diz aí, não desanimamos, ele diz pelo contrário. Ao invés de desanimar, ele diz pelo contrário. O que é uma coisa contrária? Ao invés de eu desanimar, ele diz: eu vou me fortalecer por essa vida de fé. Ele diz pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele está falando dessa casa, desse corpo. Sabemos que a gente um dia era jovem, né? E aí alguns já estão de cabelo branco, esse corpo está envelhecendo. E se Jesus não voltar lá pelos 80, 90, né, chega um momento da gente deixar essa casa terrestre e vamos nos encontrar com o Senhor. Esse corpo, ele está indo para um lugar onde nós vamos voltar ao pó. E é o que Paulo está dizendo: embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Diga comigo: a pessoa de dentro está ficando mais forte. Eu lembro que hoje de manhã nós falamos de adoração. Quem estava aqui hoje pela manhã? E quando falamos de adoração, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, quando Zacarias profetizou pelo Espírito de Deus, diz que nós seríamos adoradores todos os dias. Ter um contato com o Pai espiritual é uma coisa diária. E Paulo aqui também está falando de uma coisa diária. Mesmo que esse homem exterior, o corpo, está envelhecendo a cada dia, o de dentro, por causa da comunhão, está se renovando. Aleluia! Diga comigo: vale a pena ter comunhão com Deus. Diga: cada vez que eu tenho comunhão com Deus e a sua palavra, eu fico mais forte na minha fé. Aleluia! Por isso, irmãos, aquilo que F.F. Bosworth fala no seu livro, irmão Reagan coloca naquele livro Alimento da Fé, nas primeiras frases daquele livro, ele diz assim: as pessoas alimentam o seu corpo 3 vezes por dia, alguns 4, né? Alguns 5, como a gente que é mais gordinho, né, Pepeu? E aí a gente alimenta o nosso corpo e somos fortes nesse corpo porque alimentamos. E F.F. Bosworth diz assim: e as pessoas querem ser fortes espiritualmente comendo um lanche frio 1 vez por semana. Sabe, irmão, se você quer ser forte espiritualmente, ter uma fé forte, se você quer andar pelas coisas que não se veem, se você quer viver essa vida de fé que a Bíblia nos chama, nós temos que alimentar o nosso espírito diariamente. Diariamente. Eu te diria, se você quer mesmo ser mais forte espiritualmente, você precisa alimentar o seu corpo, o seu espírito mais do que o seu corpo. Meditar na palavra, comer a palavra, ter tempos de comunhão, falar noutras línguas, não deve ser uma coisa
de vez em quando, deve ser uma constância. Sabe, eu vinha pensando sobre esse tempo que estamos aqui e me veio algo muito sério. Nós os crentes, recebemos informações, logo no início da vida cristã, e a gente diz a nossa vida espiritual e a nossa vida natural. E a gente divide a vida espiritual, como o dia de domingo na igreja, e a vida natural, as coisas que a gente faz natural. Deixa eu te dizer, essa divisão, ela tem roubado as pessoas de um crescimento espiritual, porque está tudo entranhado. Nós precisamos ser espiritual no dia a dia mesmo, não é só em alguns momentos, não. Jesus disse, quando o diabo tentou, e consideramos hoje pela manhã o que ele falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso me mostra que Jesus tinha uma consciência de se alimentar espiritualmente bem maior do que alimentar o corpo. Sabe, você precisa alimentar o seu espírito. Como Paulo disse, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como é que ele se renova? Andando com Deus, comendo do pão que sai da boca de Deus, não é o pão natural. Meditando na palavra, lendo as escrituras, praticando o que as escrituras nos falam, a ponto do seu espírito ficar mais forte do que aquilo que os seus 5 sentidos lhe comunicam pelo seu corpo. Por isso Jesus, quando olhou para aquele homem, aquele leproso, Senhor, podes me curar? O Senhor disse, eu quero te curar, ser curado. Jesus tinha mais convicções das coisas espirituais de cura disponível do que da condição que aquele homem estava vivendo de lepra e que era visível ali naquela hora. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus está nos transformando de dentro para fora. Você não vai mais viver pelo que você vê, pelo que você sente, pelos relatórios. Você vai viver pelo que a palavra de Deus diz. Olha que consciência Paulo tinha. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe, nos primeiros dias da minha vida cristã, e foi maravilhoso ter entrado em contato com o pastor Bud, e como ele me influenciou no meu crescimento espiritual. Eu era de uma igreja bem tradicional, tinha um povo lá que era cheio do Espírito Santo, batizado, mas não tínhamos o conhecimento que nos dá fundamento, que nos sustenta, que nos faz ser aquele povo como a casa construída sobre a rocha. E eu lembro que logo que eu entrei no centro de treinamento, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a consciência desse ensinamento sobre o espírito humano. A gente ouvia falar do Espírito Santo, mas quando eu ouvi falar sobre o espírito do homem, suas funções, o espírito do homem estando forte através de uma vida de comunhão com Deus, o que isso nos favorece. Eu lembro que, você sabe, quando termina-se o rema, você ministra naquele período de aula, ministrando a palavra, e sabe de uma coisa, foi tão forte a consciência do espírito humano para mim, em todas as matérias, que quando chegou aquele momento do ministrando a palavra, eu disse, eu vou ministrar sobre o espírito do homem, o espírito humano. A Bíblia tem muito a falar sobre isso, o espírito do homem. Lá em Gênesis nós vamos encontrar Deus fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Você é um espírito que mora nessa casa chamada corpo. E você precisa ficar mais consciente desse homem que se renova por dentro do que pelas coisas que te falam por fora. Através da comunhão com Deus, nós vamos ficar tão conscientes do mundo espiritual, das realidades espirituais, que nós vamos começar a andar de acordo com essas verdades, e não com o que o natural está dizendo. Me dá um amém? Foi no meio desse contexto que Paulo, ensinando e escrevendo aos Coríntios, ele disse no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Isso nos recorda o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu te pergunto, como foi que ele venceu? Pela fé. A fé na palavra, a fé no Pai. Agora ele diz isso para ficar nisso mesmo? Não. Ele diz para nos inspirar, de maneira que nós também vamos vencer o mundo. Lá em 1 João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Diga comigo, minha fé está ficando mais robusta. E Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe, irmãos, um crente cheio de fé, circunstâncias vão vir. O dia mau vai vir, mas porque ele está tão firme em Deus, aquilo se torna leve e momentâneo. Porque um crente cheio de fé, um crente espiritual, um crente que sabe se apegar ao Senhor, um crente que sabe receber a salvação de Deus, ele sabe como colocar Deus em cena, ele sabe como colocar o poder de Deus para operar através da palavra que sai da boca, ele sabe mudar as circunstâncias, ele não fica apático diante das circunstâncias, ele se levanta em Deus para vencer todos os desafios. Eu gosto do que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Lá em Hebreus, no capítulo 10, diz que nós somos da fé. Não somos dos que retrocedem. Nós somos posicionados. E sabe de uma coisa, irmãos? Tem pessoas que quando a gente chega perto dela, parece que quando você fura um alfinete num balão que está cheio, faz a sua fé vazar. Mas tem outras que parece que faz aquele balão encher mais. Sabe por que Deus quer que a gente se congregue, que a gente se junte com os da fé, para a nossa fé ficar fortalecida? Cuidado com pessoas que estão fazendo a sua fé vazar, a sua fé diminuir. Sabe que você tem que proteger sua fé, você tem que proteger seus ouvidos, você tem que se vigiar de maneira que incredulidade não vai entrar no seu coração. Sabe, o medo tem entrado na vida de muitos crentes por passar muito tempo ouvindo televisão. Se você fica só ouvindo notícia ruim, deixa eu te dizer, está misturado ali um venenozinho chamado medo. E você nem sente que aquilo está envenenando seus pensamentos. Daqui a pouco você está dominado pelo medo e não sabe por quê. Diga comigo, eu vou proteger minha fé. Diga, eu vou decidir permanecer numa vida de fé. Agora vê o que ele diz no verso 18. Uma vez que nós já estamos com essa comunhão forte com Deus, vai acontecer exatamente o que diz o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha para cá, irmãos, de tanto eu me renovar, de tanto eu perseverar na palavra, de tanto eu decidir ouvir a palavra, estar com os irmãos, vai chegar um momento que eu vou transbordar no meu coração, presta bem atenção, vai chegar um momento que eu vou romper a vida natural e eu vou começar a me firmar nas coisas eternas, nas coisas espirituais, nas coisas que se não veem, mas são mais reais do que as visíveis. Algo que me chama muita atenção depois dos 40 dias de Jesus no deserto. A Bíblia diz que ele voltou daquele tempo no poder do Espírito Santo. Operou muitos milagres em algumas cidades que ele foi, em Cafarnaum. E ele foi para a sua cidade, Nazaré, e ele tomou o livro e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu.
As pessoas que estavam vendo ele não percebiam nem viam nada. Mas ele, Jesus, estava consciente da dimensão espiritual. Ele estava andando, firmado em coisas que não se viam com esses olhos. Mas com os olhos do coração, ele via e ele sabia que o Espírito Santo estava com ele para cumprir o ministério. Sabe, uma vida de comunhão vai te deixar tão forte que você já não vai mais andar pelo que vê, mas você vai andar por aquilo que sustenta esse mundo visível, o mundo espiritual. Você vai começar a fluir com o próprio Deus. Você vai começar a manifestar os poderes do mundo vindouro. Você vai começar a operar com a palavra viva na sua boca, de maneira que você vai fazer as mesmas obras que Cristo fez. Agora, de onde tudo procede, por onde tudo começa? Uma vida de me renovar, uma vida de ter comunhão com Deus, a ponto do meu homem interior ficar mais forte, e me dá a habilidade de não andar mais pelos 5 sentidos desse corpo natural. Esse é o alvo do crescimento espiritual. Nós passarmos a andar por coisas que se não veem, o que Paulo disse no capítulo 5, verso 6. Eu não vivo pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. Não vivo por vista, eu vivo por fé. Agora deixa eu te falar algo muito sério. Essa vida de fé não é para alguns, é para todos. Por 4 vezes na Escritura, no livro de Abacuque, depois Romanos capítulo 1, Gálatas, nós vamos encontrar as Escrituras nos dizendo que o justo vai viver pela fé. Hebreus 10. O justo é chamado para viver pela fé, não é opcional. É um comando de Deus. Certa vez, ouvindo um homem de Deus, que era amigo do irmão Reagan, o Kenneth Copeland, ele disse algo muito interessante. Ele disse: todas as outras demais leis espirituais da palavra de Deus só vão funcionar se a lei da fé estiver funcionando. Sabe, irmãos, nós temos que ter um zelo tão forte por uma fé desenvolvida, por uma fé forte, de maneira que nós vamos andar firmado na palavra de Deus com uma força tão selvagem que nenhuma circunstância vai te paralisar. Diga comigo: a minha fé é a vitória que vence o mundo. Diga: não sou chamado para andar por vista, mas eu ando pela fé. Aleluia, aleluia. Ano passado eu tive o privilégio de ensinar essa matéria depois de muitos anos. Eu nunca tinha ensinado. Sempre estudei sobre fé, mas quando você vai estudar para ensinar, você tem que cavar mais embaixo, né? E eu estudei muito, me expus, busquei e achei algumas pepitas de ouro. E eu achei algo muito interessante. E vez por outra o Senhor me comunica para transmitir ao seu povo. Isso me veio para falar com vocês. Há muitos termos atribuídos à fé na Bíblia, mas 3 são bem interessantes. Você vai ver a Bíblia falando da lei da fé, a Bíblia falando da palavra da fé, e a Bíblia falando do espírito da fé. Por exemplo, nós temos uma lei, a lei da gravidade, que se você soltar um objeto, um corpo, por causa da lei da gravidade, no nosso planeta, aquele objeto cai, pá, e vai bater no chão. Essa é uma lei.
No mundo espiritual existe uma lei chamada lei da fé. Abre comigo no livro de Romanos, no capítulo 3. Enquanto você está abrindo, diga comigo: Deus me chama a viver pela fé. Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 21 em diante, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Quem crê aqui? Amém. Aleluia. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus aqui? 27. Onde, pois, a jactância? Pois de todo foi excluída. Porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Fala comigo, a lei da fé. A lei da fé, irmãos, é aquela lei que no primeiro momento que nós ouvimos o evangelho e nós cremos, nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela lei da fé. E como foi que ela operou em nós? Está lá em Romanos, no capítulo 10. Você ouviu o evangelho da salvação, você creu que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e você, crendo com o coração, falou com a boca. A lei da fé é quando eu falo, acontece. Essa lei da fé em Deus, como operou? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Não existia. Quando Deus falou, os mundos foram criados. Agora a nossa salvação e a nossa posição em Cristo Jesus, como se deu? Você creu no coração, você falou, você se tornou uma nova criatura e justiça de Deus. Então a Bíblia dá testemunho da lei da fé. Não foi por obras. Foi quando a lei da fé, ela operou na sua vida. Foi tudo Cristo que fez. Mas para você receber, a lei da fé teve que estar funcionando. Para que a gravidade funcione, eu tenho que soltar um objeto. Pá, ele cai. Para que possamos receber resultados que só a fé produz, eu preciso crer com o coração e falar com a boca. Mas eu só vou fazer isso porque o entendimento foi aberto pelo Espírito Santo de que uma salvação estava disponível, de que Deus existe, de que eu agora posso estar em comunhão, em união espiritual com Deus, a ponto de Paulo dizer que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. O homem, quando casa com uma mulher, se torna uma só carne. Mas quando uma pessoa nasce de novo, se torna um espírito com Deus. O casamento, se um morre, aquela união se dissolve. Mas a nossa união espiritual com Deus, o nosso homem interior que se renova dia a dia, ainda que esse corpo morra, essa união continua permanente.
Diga comigo, a lei da fé é uma lei espiritual. Então, irmãos, nós precisamos estudar sobre fé. Como eu me senti motivado para tornar a estudar sobre fé? Porque às vezes a gente vai desfalecendo uma área e outra sobre fé, e às vezes a gente pergunta por que não está funcionando algumas coisas. E Deus vai dizer, examine se você está andando em fé. Examine se a lei da fé está sendo colocada em operação. Eu sei que algumas pessoas dizem, esse negócio de confissão, isso é exagero. Deixa eu te dizer, irmãos, você tem o que você diz. Para de falar palavras negativas. Cuidado com essas palavrinhas, não vai dar certo. Não sei não. Agora é curioso, e eu quero que você... Vamos abrir e voltar aí para Romanos capítulo 1. Vale a pena a gente ler lá. Diga comigo, andar em fé é um crescimento progressivo. Olha o que diz Romanos 1,16. Oh, aleluia, eu estou diante de um povo que vai ficar mais robusto na fé. Aleluia. Mais pessoas cheias de fé para cumprir a visão, para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos lá, diz comigo, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Isso não parece com aquilo que Paulo disse, o homem interior se renova dia a dia. Cada dia que você se renova, você vai para um outro patamar de fé, a ponto de você não andar mais pelas coisas que se veem, mas você vai andar pelas que se não veem. Eu declaro você ficando estabelecido numa vida de fé, onde você vai dizer, não porque você está tentando chegar lá, mas porque chegou, e você vai dizer, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Agora, alguns meses atrás, no mês de dezembro, estava eu, minha esposa e o bebê voltando de Goiânia, passamos por Brasília e pegamos um voo para o Rio de Janeiro. E quando fomos pegar a conexão Rio de Janeiro para Natal, aliás, para Campina Grande, quando estávamos voltando, o avião decolou, eu relaxei, o bebê estava no meu colo comigo, e daqui a pouco eu lembro que eu falei essas palavras: Pai, obrigado pelo seu poder, nós vamos chegar em Campina Grande, guardados pelo teu poder. Eu declarei. Alguns segundos depois, como se um carro batesse num ônibus, barulho estrondoso, um barulho no avião. A gente olhou para um lado e para o outro. Ao lado da minha esposa tinha uma mulher e ela disse: eu vi um vulto preto que entrou na turbina. E quando olhamos, estava saindo fogo na turbina. Era um urubu. E a turbina foi desligada, e o povo ficou meio temeroso no avião. E eu lembro que eu disse: gente, vamos ficar tranquilo, o poder de Deus está operando. E aquele piloto, ele foi planando, já tinha alcançado uma certa altitude, graças a Deus,
E ele passou uns 15 minutos no Rio de Janeiro. O pessoal pensou que a viagem estava continuando. E eu disse, não, ele está voltando. E vamos pousar. Quando começou a pousar, aterrissou. Lá tinha umas 500 pessoas. Estava bombeiro, estava SAMU, estava aqueles ônibus para recolher, da Petrobras para esvaziar o tanque, porque estava prestes a um acidente. Mas sabe de uma coisa? No meio daquilo que poderia me deixar nervoso, uma paz que excede todo entendimento estava me guardando. Depois Camila falou com a sua mãe, contou um pouco sobre aquilo, aliás, com o pai dela. Aí o pai dela disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, alguns dias atrás sua mãe teve um sonho e viu você morta. E ela levantou com um grupo e intercedeu e interferiu que nenhum ataque do diabo teria valor e poder sobre sua vida. Sabe de uma coisa? Muitos livramentos vão vir para a sua vida por causa de uma vida de comunhão com Deus e por causa de uma vida de fé, onde você vai estabelecer o poder de Deus entrando nesse mundo visível para manifestar livramentos. Deixa eu te dizer, muitas das vezes, quando não tem nem porquê a gente se lembra de alguém, numa hora que não tinha nem razão de ser, a gente se lembrou de fulano, aí a gente pensa que é uma coisa da nossa cabeça. É o teu espírito percebendo e lembrando de pessoas que nós deveríamos nos reservar na oração. E Deus ia comunicar coisas para nós interferirmos no mundo espiritual e pela oração trazer livramento. Eu declaro um povo que vai obedecer aos impulsos do Espírito. Deixa eu te dizer, andar com Deus, muitas vezes você não vai entender tudo aqui. Mas se você flui com o Espírito Santo aqui, mais na frente você vai entender que era uma direção e Deus estava te inclinando para algo. De maneira que você ia se levantar para manifestar salvação ou para você ou para alguém. Diga comigo, não vivo por vista. Irmãos, é tão possível vivermos aqui, mas tão conectados com os céus. De maneira que você pode até mesmo saber de coisas antes delas acontecerem. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus, que Deus permitiu a Enoque ele ter um vislumbre do futuro. Uma coisa é Deus, como eu falei ontem, Deus me mostrou 14 anos da minha vida, do meu futuro. Mas para Enoque, Deus mostrou 5.000 anos à frente dele. Enoque está lá em Gênesis, capítulo 4. E a Bíblia diz em Judas, que Enoque profetizou do dia da vinda de Jesus. Ou seja, já se passaram 5, chegando quase 6.000 anos. E ele viu, e se dará exatamente como Deus mostrou para ele. Irmãos, andar com Deus é algo tão glorioso. Andar com Deus vai te fazer que de forma alguma o diabo possa frustrar o plano de Deus na sua vida. Agora, como Paulo disse, o nosso homem interior se renova dia a dia. Como nós vimos aqui,
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora falamos da lei da fé. Como nós vamos entender a lei da fé? Se alguém nos transmitir, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, como essa lei da fé nos é transmitida? Pela palavra da fé. Lembra que eu falei de 3 coisas que têm atribuídas à fé? A lei da fé, a palavra da fé, o espírito da fé. Eu falei um pouquinho da lei. Vamos lá ver em Romanos, no capítulo 8, sobre a palavra da fé. Romanos capítulo 10, perdão, gente. O verso aqui é 8. Vamos ler a partir do 6, porque vamos conectar com o que lemos em Romanos 1 e 3. Romanos 10, verso 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Olha para cá. Existe a lei da fé, mas existe a palavra da fé que é pregada, porque quando ela é pregada, ela transmite a realidade dessa lei a ponto de que vai funcionar na sua vida. Eu declaro a lei da fé operando na sua vida. Não somente para você dizer eu sou salvo em Cristo, mas ela vai operar para proteção divina, ela vai operar para cura, ela vai operar para a sua casa ser um lugar abençoado, ela vai operar para que seus negócios possam prosperar, ela vai operar para que você possa evangelizar pessoas, ela vai operar para você se unir a essa visão e tudo isso se cumprir. Diga comigo, eu vou viver pela fé em todas as áreas. O que é isso? Você não vai repetir o estado que estão as coisas no natural, mas você vai fazer como Deus faz, chamar à existência as coisas que não existem e viver com ações correspondentes em todas as esferas. Sabe de uma coisa? Tem gente que brinca com isso. E a incredulidade está te aprisionando, como quando Lázaro saiu do túmulo e ele estava todo envolto. Vivo, mas limitado. Um espírito humano enclausurado. Eu declaro toda a amarra caindo, e pelo ensinamento da lei da fé, você voltando a colocar essa lei espiritual em operação na sua vida. Diga comigo, eu recebo aquilo que eu falo. Vai estudar os evangelhos. E Jesus diz para muitas pessoas, vai e se faça conforme a tua fé. Deus tem uma expectativa de que eu e você nos levantemos em fé. Falemos em fé.
Tenhamos a palavra da fé em nossa boca para transmitir a outros. E se você continuar, ele diz no verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E no 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha para cá, com o coração se crê, com a boca se confessa, a lei da fé operando. Nessa circunstância aqui, para quê? Para a salvação inicial. Mas essa mesma lei da fé vai funcionar para todas as outras esferas. O que Deus diz sobre aquilo? Eu creio no coração e eu falo com a boca. O que é que você tem falado? Quando você repete o problema, está lá a circunstância, e você repete, não, a situação é essa. Deixa eu te dizer, não vai acontecer nada. Mas quando você olha para a circunstância, ela é real, ela está lá. E você começa a chamar uma outra realidade. Começa a falar, você põe em atividade o poder de Deus para interferir naquela circunstância. Eu gosto de um texto de Hebreus no capítulo 11, verso 11, que fala que Sara recebeu poder para ser mãe pela sua fé. Houve um tempo que ela foi incrédula, ela até riu, lembra? Mas teve um momento que ela se conectou com a fé. Pode ser que você tenha andado em incredulidade por muito tempo, mas chega um momento que a palavra vem e mata essa incredulidade. E sabe de uma coisa? Você deveria cooperar com isso. Vencer áreas de incredulidade, porque não é Deus que está segurando o poder dele para atuar ao teu favor. É a incredulidade. Mas se nós nos levantamos a uma condição de fé, o poder vai fluir. Olhe para alguém perto de você e diga assim: a sua fé vai colocar o poder de Deus em atividade. Amém, gente? Fala comigo a lei da fé. Fala comigo a palavra da fé. Agora, qual é o mais alto nível? Não é apenas quando a gente entende a lei, nem quando a gente ouve ou transmite a palavra da fé. Mas é quando nós estamos, como Paulo diz, debaixo da influência do Espírito da fé. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, é um capítulo antes daquele que nós lemos. Aleluia, quantos amam a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Irmãos, comunhão com essa palavra vai te levar a você viver uma vida de fé cada vez mais forte. Oh, aleluia. Você está feliz? Amém. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E ele diz no verso 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé,
como está escrito. Eu criei. Por isso é que falei. Aí ele diz, também nós cremos. Por isso também o que? Falamos. E o que ele diz? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Veja que Paulo está falando sobre vencendo desafios, circunstâncias. Aí ele chega a uma conclusão, diz, tendo porém o mesmo espírito da fé. E aí ele diz, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Isso é a essência do espírito da fé. Você precisa da fé. Por um tempo, outras pessoas podem nos ajudar com a fé delas. Mas chega um momento que nós temos que andar na nossa própria fé. Para de tentar pegar carona na fé dos outros. Chegou o tempo de você andar pela sua própria fé. Agora olha como ele fala. Depois que ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Ele diz também nós cremos, por isso também falamos. Aí ele fala no verso posterior, nós vamos experimentar a ressurreição. É certo que Paulo estava falando sobre a fé no contexto de que um dia alcançaríamos a imortalidade. Mas o princípio é o mesmo. Mas ele transmitiu algo muito importante. E estamos falando aqui da lei da fé, a palavra da fé. Mas ele disse de uma forma coletiva, temos, nós a igreja, temos o espírito da fé. Temos o espírito da fé. O que é isso? Nós não estamos mais tentando, nós não estamos mais buscando entender a lei da fé, nós não estamos mais tentando receber a palavra da fé, ela já está em nós, mas nós estamos coletivamente debaixo de uma influência da fé, que vai fazer com que montes sejam transplantados. Irmãos, quando você chega no meio de um povo que está debaixo da influência do espírito da fé, duas coisas, ou aquela fé lhe pega, ou você foge porque não aguenta. E eu declaro que você não vai fugir não. Por quê? Porque fé é o modus operandi de Deus, é a maneira que Deus estabeleceu que o justo vai viver. Eu queria que fosse mais fácil. Não. O fácil é viver uma vida de fé. Agora o que é que nós temos que romper? A vida natural. De querer me apoiar no que eu vejo, no que eu tenho, no que eu pego, no que eu toco, no que alguém me diz. Mas deixa eu te dizer, a coisa mais maravilhosa, mais tremenda, uma vez que você nasceu do Espírito e se tornou filho de Deus, a Bíblia diz lá no livro de Efésios capítulo 5, que agora nós devemos ser imitadores de Deus. Como é que Deus agiu? Nada existia. Ele chamou a existência. Sabe de uma coisa? Cada dia é uma lição com meu filhinho. Ele olha o que eu faço, daqui a pouco ele está imitando. Eu faço uma coisa, ele faz outra. Eu pego no talher, aí ele pega no talher dele também. Nós estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus. Deixa eu te dizer, o nosso Pai está dizendo, filho,
Você nasceu para funcionar com as minhas leis. Foi isso que agradou a Deus quando ele viu Davi se levantando acima daqueles homens naturais. Guerreiros, mas eram guerreiros apenas no natural. Mas Davi era um guerreiro no espírito. Olhou para Golias e disse: quem és tu, incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que era aquilo, gente? Era a fé em manifestação. Ainda hoje, eu vou dar a tua cabeça às aves. Circunstância, eu vou te arrancar pela cabeça e você vai perder. Eu sou vencedor. Eu não sei o que tem te afrontado, qual Golias tem te afrontado, mas deixa eu te dizer, com essa fé bíblica, essa fé da palavra de Deus, você vai saltar muralhas. Eu gosto do que diz lá em Daniel capítulo 11, 32. Lá diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e vai fazer proezas em seu nome. Chegou um tempo na sua vida. Chegou um novo tempo na sua vida. O tempo das oscilações. Uma hora você está andando em fé, outra hora está em dúvida e incredulidade. Chegou o tempo de uma constância na vida de fé. Noutras pessoas aqui você tem até crido no coração, mas você não tem falado. É uma fé pela metade. E o espírito de mudez vai sair de você. Você vai começar a falar, movido pelo espírito de fé. Pensa comigo, gente, lá em Gênesis capítulo 1. Verso 2, o caos gigantesco, tudo sem forma e vazia. E se Deus tivesse apenas pensado dentro dele, não tivesse falado? Diga comigo, nada teria acontecido. Mas sabe, Deus olhou para o caos, não tem nenhum poder em repetir. Ah, olha o caos, olha que estrago. Ficou tudo destruído, não tem nenhum poder em repetir o que você está constatando. Mas no meio do caos, Deus falou e disse: haja luz. E foi falando, e foi falando, e foi falando. E o caos foi transformado. O Espírito de Deus, que é o poder de Deus, só se move quando a palavra sai da boca. Por isso que a fé, que só é completa quando crê com o coração e fala com a boca, ela tem o poder de ativar a manifestação do poder, as operações do Espírito Santo. E é como se Deus estivesse nos falando aqui: ei, lei da fé, palavra da fé, eu preciso tanto escutar como falar, porque só vai sair de dentro de mim se estiver no meu coração. Não é no intelecto, é no coração. Efésios 6,17 diz que o rema de Deus, no contexto da armadura de Deus no crente, é a única peça da armadura que é ofensiva. E ela sai da nossa boca porque o Espírito da fé está em nós. Lá não está escrito Logos de Deus, lá está escrito Rema de Deus. É o rema de Deus na nossa boca que vai fazer com que as circunstâncias mudem. Jesus falou com aquela figueira: nunca jamais
ninguém coma fruto de ti. E ela secou desde as raízes. Diga comigo, a minha fé vai ser um condutor do poder de Deus que vai mudar circunstâncias, que vai solucionar situações. Diga, eu tenho o espírito da fé. Diga, nós temos o espírito da fé. Diga, esta igreja tem o espírito da fé. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Jesus disse lá em Mateus 16, 18: se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, o que for ligado no céu será ligado na terra. O que for desligado no céu será desligado na terra. O poder da concordância vai se tornar tão forte entre vocês. Que coisas vão ser aceleradas. Olhe para alguém perto de você e diga assim: coisas vão ser aceleradas. Mambrastakle frendere menecheke tristiquias. Essa nafrimekin tristikitiriandre. Coisas que iriam acontecer em 3, 4 anos vão acontecer em 1 ano na vida de pessoas. Sabe, há uns 3 anos aconteceu uma coisa na minha vida, 2 anos e meio, que eu pensei que ia ser em 5, 7 anos. Aconteceu e eu fiquei, sabe uma criança quando fica no parque? Senhor, só o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Intervenções divinas. Eu estou trazendo respostas aqui sobre você se posicionar em questões familiares. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Daniel, lá no capítulo 5 do seu livro, para solucionar causas difíceis pela fé. Está vindo uma intervenção do Espírito que vai solucionar causas difíceis na vida dos filhos de Deus. Você vai dançar antes, vai dançar durante, vai dançar depois. E vão dizer: meu Deus, você não era assim não, por que você está assim? Aí você vai dizer: é porque tem uma festa dentro de mim. E você vai dizer: vale a pena viver pela fé. Você vai dizer: é de fé em fé. Antes eu não entendi, agora eu estou entendendo mais um pouquinho. Agora eu estou entendendo mais um pouquinho. Agora eu estou entendendo mais um pouquinho. Crescente, crescente. Eu declaro a lei da fé. Eu declaro a palavra da fé cada vez mais chegando na sua vida, mas também saindo da sua boca. E eu declaro o espírito da fé tão forte na sua vida, na sua família, nesta igreja,
que o resultado de tudo isso vai ser um fluir do sobrenatural, de intervenções divinas como nunca se viu antes. Chegou o tempo de pessoas herdarem, da promessa se tornar realidade. Lembra tempos e estações? Existe um tempo que é promessa, mas existe um tempo, a plenitude dos tempos, e Deus está dizendo: permanece firme. Porque a fé vai atrair o poder de Deus e vai trazer manifestações. De fé em fé, de glória em glória. O salmista diz: de força em força. A fé é uma força espiritual. Ela é tão forte que mesmo que teus sentimentos estejam lá prostrados, chorando, a fé, quando ela se torna robusta, ela puxa os sentimentos e você volta a andar em alegria, mesmo com as circunstâncias apontando para você. E você diz: eu estou como quem vê o invisível. Você está pronto para viver essa vida de fé? Diga comigo: o justo vive pela fé. Vamos fechar com Hebreus capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Que maravilha. Te amamos, Senhor. Aleluia. Hebreus 10, 35 nos comunica assim: não abandoneis, portanto, vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá o quê? Pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Que coisa tão tremenda no verso 39. Não somos dos que retrocedem. Fala comigo: eu não sou dos que retrocedem. Diga: eu sou da fé. Diga: eu sou da fé. Diga: eu vivo pela fé. Diga: a lei da fé está operando na minha vida. Diga: eu recebo a palavra da fé. Diga: eu falo a palavra da fé. Diga: nós temos o espírito da fé. Uhul! Aleluia! 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 Você nasceu para andar no sobrenatural. Você nasceu do Espírito, não mais para andar pelo que você vê, mas para andar pelas coisas eternas, que não se veem, mas com os olhos do coração você consegue enxergar. Com esses olhos naturais não, mas com os do coração você consegue romper a barreira e se firmar em coisas invisíveis. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Aleluia. Toma a tua Bíblia e diga: Pai,
Eu tomo a tua palavra, que é o que alimenta a minha fé. Eu não vou retroceder. Eu nasci de novo para andar por essa lei, mediante tua palavra, e ter o espírito da fé. Diga: não deixarei nada roubar a tua palavra do meu coração, porque a tua palavra é a fonte da minha fé. Colocarei ela em primeiro lugar. Não permitirei dúvida entrar no meu coração. Eu vou me associar com pessoas que vão me estimular a uma vida na palavra. Eu recuso tudo que possa minar minha fé. Eu vou honrar aquilo que tua palavra diz. O justo viverá por fé. Eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. Eu vou andar pela fé. E não por vista. Você pode levantar suas mãos, dar graças a Deus por essa fé. Obrigado, Pai. O grupo de louvor vem cá. Obrigado, Senhor. Oh, te damos graças. Lá no livro de Judas diz no verso 2 e 3, a fé que foi transmitida aos santos. Você está crescendo. Ela está sendo transmitida. E de você vai transmitir essa fé a outras pessoas. Você é um portador da palavra da fé. Onde você chegar, você vai abrir o caminho para os céus se abrirem naquele lugar. Te exaltamos, Pai. Obrigado pela fé que nos é transmitida. Em nome de Jesus.